Professor Totti, ao seu dispor, hoje com a aula sobre ácidos carboxílicos. Nós já vimos lá na inorgânica que haviam conceitos de Arrhenius, de Bronsted-Lowry e o conceito de Lewis sobre ácidos e bases. Nós aqui, por enquanto, vamos trabalhar apenas com o conceito de Arrhenius. Ácido é o composto químico que, em solução aquosa, libera íons H+. O elétron fica e o cátion vai. Só que o cátion que vai é nada mais nada menos do que o próton. H+ é próton. Portanto, definindo, ácido é o composto que libera prótons. Maravilha! E ácido carboxílico. Carboxílico é só na orgânica. O que é? Definição. Ácido carboxílico é o composto orgânico formado por CH, tem aquelas propriedades, carbono tetravalente, encadeamento, etc., com carboxila. Afinal, o que é carboxila? Carboxila é esse agrupamento de átomos que dá a característica de liberar próton. Ou a carboxila lembra a carbonila do aldeído, da cetona. A carboxila lembra álcool, OH, lembra fenol, também tem OH. O conjunto da obra chama-se carboxila. Então o ácido é carboxílico. Pode ser escrito, talvez, para você assim, onde esses dois oxigênios, longe de ser gás carbônico, é na distribuição dos elétrons, para que o carbono seja tetra, estarão naturalmente desta maneira. Quero te lembrar de que, apesar de no R ter muitos Hs, poder ter muitos Hs, o único que tem a capacidade de ser liberado é o oxigênio, é o H que está no oxigênio da carboxila. Já comentamos até recentemente da eletronegatividade alta do oxigênio, 3,5, e o hidrogênio fraca, 2,1. Então é que existe um par eletrônico, o elétron do H e o elétron do O. O O, este que tem um total de 6, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os elétrons do oxigênio estão fixados no oxigênio e não só isso, mas puxam o elétron do H também, criando, portanto, uma forte polarização. O H é mais e o O é menos. Ponto final. Porém, na carboxila temos um dado a mais, que é a presença desse segundo oxigênio, que também exerce a sua eletronegatividade. E, por força da eletronegatividade desse O, haverá como que uma avalanche a favor dele. Haverá uma puxada de elétrons. É o chamado efeito indutivo negativo. O efeito indutivo negativo leva os elétrons para lá. Levando os elétrons para lá, o hidrogênio fica desgarrado do seu único elétronzinho. O seu único elétronzinho, vou destacá-lo em preto, vai acabar indo na onda. Por isso que ele facilmente sai se tiver para onde ir. E nós comentamos lá na inorgânica de que o oxigênio da água, o oxigênio tem 2 pares disponíveis. Então, os elétrons que estão no oxigênio da água disponíveis são um prato cheio para que esse elétron, esse próton, venha para cá. Então, o próton que está mal arrumado lá na carboxila virá se apoiar nesse par. E o resultado será a água com um terceiro H.
aí deixa de ser água e passa a ser chamado cátion hidrônio. O cátion hidrônio ou cátion hidroxônio é resultado exatamente do recebimento desse próton, que aqui está muito mais bem acomodado, porque está recebendo 2 elétrons que são de propriedade do O da água, que é dativamente oferecido a ele. Então, a história do H sair da molécula é devido à eletronegatividade. E o que dizer das moléculas que eu tenho aqui embaixo? Entre o O e o H dessa carboxila, temos o problema de que o parzinho já está sendo puxado pelo O número 2. Então, onde é que está o parzinho eletrônico? O parzinho eletrônico já está para cá. Então, o hidrogênio está vendo a hora de cair fora. Se, além desse O, tiver mais um átomo na molécula que exerça força indutiva negativa, um elemento eletronegativo na molécula, provoca mais um movimento eletrônico na sua direção. Aí, meu querido, a saída desse próton será muito mais voluntariosa, com muito mais vontade. Então, a presença de halogênio na molécula aumenta a eficiência da saída. E aumentar a eficiência da saída significa dizer que ele é um ácido. Dizer que ele é um ácido muito forte. Muito forte. Da mesma forma, a saída desse próton vai provocar a ser ácido, puxado pelo O e puxado pelo outro O. Muito bem, então, esse ácido é forte. Esse ácido é forte. Agora, convenhamos, em termos de afastamento, a proximidade do cloro puxa com mais intensidade. A distância que está o cloro exerce a força atrativa. Posso dizer que ele é um ácido forte, porque libera com facilidade o próton. Agora, se o elemento causador desta força está mais perto ainda, ele será mais forte. Quando virmos a chamada constante de ionização, nós vamos falar de um tal de Ka. O Ka é mais intenso quanto mais próximo, quanto mais efetiva for a força indutiva negativa. E vemos também numa aula lá para trás, de que entre o ácido metanóico e o ácido etanóico, o ácido metanóico é mais forte. Por quê? Porque existe aqui um efeito, na aula passada nós falamos, o efeito repulsivo. O grupo alcoíla tem efeito de empurrar elétron. Então, se esse é um ácido forte, esse também é um ácido, mas bem mais fraco. Porque se o parzinho eletrônico está bem perto do O, puxado pelos 2 Os, o parzinho eletrônico está quase em cima do H. Se está quase em cima do H, o H não consegue se liberar, porque a libertação é na forma de próton. Na forma de próton que ele sai. Portanto, todo grupo R é um grupo repelente, que torna o ácido fraco. Então, dá uma olhadinha nesse aqui. Eu tenho aqui um parzinho eletrônico. Devo colocar o parzinho eletrônico perto do H ou perto do O? Devo colocar o parzinho por cima do H. Estou impedindo que ele saia. Por quê? Porque esse grupão, olha o grupão, você tem aqui 15 átomos de carbono. Se os halogênios, se os elementos de eletronegatividade têm força atrativa sobre os elétrons, aumentando a força, o grupo alcoíla tem efeito repulsivo sobre os elétrons, diminuindo a força. Então, esses ácidos que têm uma quantidade grande, que são chamados de graxos,
porque são encontrados na graxa animal, São encontrados esses ácidos. Eles não são ácidos, eles nem são ácidos, porque a força é muito pequena. O tal Ka é muitíssimo baixo. É como se não existissem. Deixa eu aproveitar e começar por eles, porque eu vou precisar já em seguida. Os ácidos que têm longa cadeia são ácidos porque apresentam o essencial. E o que é essencial para ser ácido carboxílico? Conforme o texto, é ter carboxila. Ter carboxila é suficiente para ser ácido. Forte ou fraco, isso não interessa. A carboxila presente e uma cadeia carbônica exagerada vai ser usada com muita importância ali na frente. Vamos aos nomes desses ácidos chamados graxos. Este, que tem especificamente 16 carbonos, tem CH3, CH2, 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 depois vem a carboxila. Então, esse que tem um total de 14, 15, 16, é o ácido palmítico. O ácido palmítico é um ácido graxo que apresenta 16 carbonos. Agora eu peço atenção aqui. E se ao invés de ter 16 no total, ter aqui nessa posição 16, se aqui tiver 16 com aquele 17, esse aqui será o 18º. Se tiver 18 no total, ele será chamado esteárico. Mas, se tiver 16 nesse local, mais um lá, mais um cá, tiver 18 também, e tiver uma dupla, aqui você tem CH3, depois teria CH2, 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 dupla, CH2, CH2, Então, se tivesse uma dupla exatamente no centro geométrico da molécula, aí ele terá um nome que será muito importante você saber para a próxima aula. Aí, esse ácido grandão, que não vale nada em termos de força ácida, é chamado oleico. O oleico tem 18 carbonos com uma dupla.